Depois da semana do coaching, agora sim a gente vai iniciar de fato os estudos em inglês. O dia de hoje serve para você aprender a gramática na prática do texto que a gente vai estudar. Então sempre vai ser assim. No primeiro dia do tema, a gente vai estudar um texto que vai ter áudio também. No primeiro dia é só para pegar a gramática na prática, só para você compreender aquele texto, começar a se familiarizar com aquele texto para poder iniciar os estudos. No segundo dia, você já vai treinar mais a parte de fala, a parte de pronúncia, entonação, mas hoje é para você conseguir compreender esse texto, para você entender esse texto e começar os estudos, beleza? Então, vamos iniciar. Você pode pegar esse PDF e imprimir se você quiser, mas aí você não precisa acompanhar na hora do vídeo aqui, na hora da aula, porque tudo eu vou mostrar na tela aqui, ok? Então, primeiro vamos conhecer esse texto. Que texto é esse? Vamos lá. Esse é o texto se chama beverages, que são bebidas. Então, dentro das nossas necessidades fisiológicas, a gente vai estudar bebidas. Então, é o texto beverages. É um texto muito simples mesmo, 100 e poucas palavras. E tem a tradução do texto aqui embaixo. Vamos ouvir juntos aqui o texto e tentar acompanhar. Pode ser que não seja simples da primeira vez, mas vamos tentar acompanhar aqui. I'll tell you what I drink every day since I decided to be on a liquid diet. I get up at 7 a.m. and I have breakfast. I drink coffee, milk, sometimes soy milk, and orange juice. I like coffee with no sugar, but when I drink tea, I put sugar in it because of the taste. It gets much better. For a snack, at 10 a.m. I eat pudding or jello. I eat soup for lunch at noon. I drink about 8 glasses of water a day. At night, before I go to bed, I eat soup again. On weekends, I go out with my friends and drink beer. Everyone needs a break. Beleza? É um texto de menos de 40 segundos, bem simples, numa velocidade normal, porque a maior dificuldade das pessoas é entender o inglês falado, ou seja, o inglês do dia a dia, o inglês das conversas. Então o foco aqui vai ser sempre esse. O inglês do dia a dia, o inglês das conversas, o inglês da vida real. Então vou falar aqui a tradução desse texto, beleza? Qual é a tradução desse texto aqui, ó? Muito simples. Vou te contar o que eu bebo todos os dias desde que eu decidi entrar na dieta líquida, aquela dieta que é só de líquidos. Eu levanto às 7 horas e eu tomo café da manhã. Eu bebo café, leite, às vezes leite de soja e suco de laranja. Eu gosto de café sem açúcar, mas quando eu bebo chá, eu coloco açúcar por causa do gosto. Fica muito melhor. No lanche, às 10 horas, eu como pudim ou gelatina. Eu tomo sopa no almoço, ao meio-dia. Eu bebo aproximadamente 8 copos de água por dia. À noite, antes de ir dormir, eu tomo sopa de novo. Nos finais de semana, eu saio com meus amigos e bebo cerveja. Ninguém é de ferro. Então, uma coisa simples, uma coisa do dia a dia. Então, o que acontece no dia a dia dessa pessoa aí. Uma coisa interessante. No inglês, olha só quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Em português, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 e uma coisinha. Então a gente já vê de cara que o inglês ele é um pouco mais simplificado do que o português. Apesar de que no português a gente corta muitas coisas, como por exemplo aqui, ó, vou te contar. Certo seria, eu vou te contar. Mesmo cortando, ainda fica maior que no inglês. Então você tem acesso ao áudio e também a esse PDF. O que tem nesse PDF? Tem o texto, tem a tradução do texto, tem também ó, o texto mais a tradução linha a linha, que são 13 linhas, e a aula, o resumo da nossa aula de hoje aqui. Então vamos lá, para você não ficar perdido, como é que vai funcionar? Então sempre vai ter o texto, a tradução do texto, pra gente saber do que se trata aquele texto, e depois começa a aula, para você ver linha a linha como o inglês é simplificado, como o inglês é simples, é fácil de entender. Mas vamos para a aula agora, a aula em si. Então vamos lá para a gramática na prática do texto beverages. Linha a linha do texto. Não precisa se preocupar em conseguir falar ainda. Primeiro você precisa entender, para depois começar a ouvir o texto junto com o áudio, e toda hora para entrar aquilo na sua cabeça, beleza? Vamos lá. A primeira frase do texto é essa daqui. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day.
O que é importante saber aqui dessa frase? É o seguinte: partes que fazem sentido. Você não precisa saber coisas separadas, até porque algumas vezes não vai fazer sentido você pegar palavra por palavra separadamente e você vai pensar muito. Não, pedaço por pedaço que faça sentido. Por isso que são frases. Então vamos lá. O inglês ele é muito fácil. Ele é tão fácil, mas tão fácil que dá preguiça. Ele é muito fácil. Olha só, presta atenção nisso. Temos as pessoas. Só para você compreender isso aqui. Não que você já vai começar a usar, mas para você compreender. Temos as pessoas I, you, he, she, it, we, you, they. No caso do texto aqui hoje só tenho I, mas você precisa saber disso. Que existem várias pessoas. Tem o eu, você, ele e ela. Não para ser humano, nós, vocês, eles e elas. Então é assim que funcionam as pessoas no inglês. Quando a gente estuda pelo verb to be, é o seguinte, verb to be é eu sou, eu estou, ao mesmo tempo, é o mesmo verbo. Aí a gente, ai meu Deus, I am, you are, he is, she is. É o verbo mais difícil que tem no inglês, o verb to be, na verdade. É o mais difícil que tem. Então a gente não vai começar por verb to be, a gente vai estudar frases para você compreender as frases que você utilizará no seu dia a dia. Então vamos lá. O I significa eu. Então toda vez que eu for falar eu é I. Como se fosse um beliscão assim. I. E aqui a gente já vê o futuro. Muitas escolas de inglês colocam futuro lá pro 3º ano de aula, 4º ano de aula, 5º ano de aula. Aqui não, a gente vai ver tudo que for necessário. Ó, o texto começa assim, I'll tell you. Esse I'll tell you significa eu vou te contar, beleza? Mas vamos lá aqui, ó, futuro, tá vendo aqui, ó, futuro? O futuro, ele é o will. Toda vez que for futuro tem esse will. O que significa isso daí? Toda vez que ele está do lado da pessoa, significa que a pessoa irá fazer alguma coisa. Por exemplo, I will, alguma coisa no futuro, vou fazer no futuro. Tell significa contar. Então, I'll tell you, eu vou contar para você, eu te contarei, é no futuro. I'll tell you, eu vou te contar. Se fosse você, you will tell. Se fosse ele, he will tell. Se fosse nós, que é we will tell. Olha só, we will rock you. We will rock you. Isso é uma música aí bem famosa da banda Queen. We will rock you. Mas beleza, isso é futuro. Will. Se fosse ela irá alguma coisa. She will. Ela será amada. She will be loved. É uma música também do Maroon 5. She will be loved. Então, esse will aí significa futuro. Alguma coisa no futuro. Qualquer coisa. Qualquer verbo no futuro. Em inglês é muito simplificado. Enquanto que em português a gente fala eu irei, você irá, nós iremos, muda tudo. O inglês é só will e o verbo. No caso aqui a gente está vendo o verbo tell. Então vamos continuar aqui, ó. Will. I will, eu irei. No caso aqui está abreviado. I'll. Está abreviado. Mas é a mesma coisa que I will, eu irei. Ó, I will tell you. I'll tell you. Eu irei te contar. Mas o que eu irei te contar? Olha só. I'll tell you what I drink every day. O what, ele é sempre o quê? What, o quê? Então, eu irei te contar o que I drink significa eu bebo. Eu bebo, I drink. No caso, se fosse você bebe, you drink. Se fosse nós bebemos, we drink. Eles ou elas bebem, they drink. Então, é muito simplificado o inglês. Ele é muito simples mesmo. No caso, vamos parar aqui no I drink. Eu só estou adiantando aqui para você ter uma noção. Mas vamos parar aqui no I drink. Vamos lá. Eu bebo. I drink. Então, I'll tell you what I drink. Eu vou te contar o que eu bebo. Every day significa todo dia. E é separado. Every day. Beleza? Every day. Every day. Todo dia. Então, eu vou te contar o que eu bebo todo dia. É assim que começa o texto. Então, I'll tell you what I drink every day. I will tell you what I drink every day. Por que a gente não vê palavra por palavra? Por que a gente vê pedaço?
Também para ajudar na pronúncia, porque senão a gente ia falar que nem robozinho. I will tell you what I drink every day. Não, vamos por frase, beleza? I'll tell you what I drink every day. Não precisa se preocupar com falar a frase ainda, só para você entender. Vai ter o dia só para isso, que no caso é o próximo dia, beleza? Então, essa primeira coisa aqui de todas é isso. I'll tell you what I drink every day. Eu irei te contar o que eu bebo todo dia. Viu que é fácil? Então uma coisa que poderia não fazer sentido nenhum, agora já faz sentido. I'll tell you, eu vou te contar o que I drink, eu bebo every day, todo dia. Então eu vou te contar o que eu bebo todo dia. A gente utiliza o português porque a gente não pode jogar fora o português. Porque o português vai ajudar a gente a transformar o português em inglês, a nossa língua materna, numa língua que a gente está mirando, que é, no caso, o inglês. Então, I'll tell you what I drink every day. Tranquilo? Então, vamos passar aqui. Ó. Uma observação. O I, ele é sempre, eternamente, para todo sempre, com letra maiúscula. Mesmo que esteja no meio da frase. Então, olha aqui, ó. I'll tell you what I drink every day. O I está no meio da frase, mas ele continua com letra maiúscula. I get up at 7 a.m. and I have breakfast. Um pouco mais devagar. I get up at 7 a.m. and I have breakfast. O que significa isso? I get up significa eu levanto, no sentido de acordar. É porque acordar em inglês seria wake up. Só que a gente não fala que acordou, a gente fala que se levantou. I get up, I get up. Então é isso, ó. I get up. I get up significa eu levanto. Então é isso que você tem que saber. I get up, eu levanto. Eu acordo. At 7 a.m. significa às 7 da manhã. At 7 a.m. Agora vamos lá para esse quadrinho aqui do lado. Ó. Existe um negócio que é AM e PM. O que é AM e PM? AM é tudo que é de meia-noite até as 11h59 da manhã. Então, de meia-noite até 11h59 da manhã vai ser AM. Vai de 1 até 12. Por exemplo, 1 da manhã é 1 AM. 5 da manhã, 5 AM. 7 da manhã, 7 AM. E 11 da manhã, 11 AM. A partir de meio-dia, a gente vai falar 12 da tarde. É tipo isso, ó, PM. Então, ó, 12, que é 12, né? 12 p.m. significa meio-dia. Aí vai subindo. Aí 1 da tarde, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m. Calma que a gente vai ver sobre os números também. Mas é só para exemplificar aqui. Então se for meia-noite, 12 a.m., que é 12 da manhã. Se for meio-dia, 12 p.m. Então, deu meio-dia, p.m. Antes de meio-dia, AM. Então, AM, PM. Tranquilo? Então, no caso aqui, ó, exemplos, ó, às 9 da manhã, é at 9 a.m. Às 18 horas, at 6 p.m. Então, enquanto a gente utiliza 13 horas, 14, 15, 22, 23, em inglês é de 1 até 12. Independente de ser de manhã ou de tarde, o que vai diferenciar vai ser o AM e o PM. E aqui, ó, it's é quando a gente quer falar que são tal horário, por exemplo. São 3 da tarde. It's 3 p.m. It's 3 p.m. São 15 horas. Tranquilo no quadrinho? Então vamos lá continuando. Ó. I get up, vamos recordar aqui, vamos recapitular. I get up, eu levanto. At 7 a.m., às 7 da manhã. And I, e eu. Então, I você já conhecia, que é eu. E o and, toda vez que tiver and é i. Então, and I e eu have breakfast. O que é have breakfast? O have sozinho, ele ia ser ter, o verbo ter. Só que quando a gente tem uma refeição, a gente faz aquela refeição. Então, em português a gente faz, em inglês a gente tem a refeição. Então, toda vez que tiver have breakfast, é tomar café da manhã. Então, no caso, I have breakfast, eu tomo café da manhã. Aí eu coloquei outros exemplos aqui, ó. Have a snack, que é lanchar. Have lunch, almoçar. Have dinner, é jantar. Então, ó, I get up,
eu levanto, eu acordo, at 7 a.m., às 7 da manhã, e eu tomo café da manhã, have breakfast. I get up at 7 a.m. and I have breakfast. Eu acordo, eu levanto às 7 da manhã e eu tomo café. E vamos para a terceira frase agora. A terceira frase é o seguinte, I drink coffee, milk, sometimes soy milk and orange juice. I drink coffee, milk, sometimes soy milk and orange juice. O que isso significa? I drink coffee, milk, ou seja, eu bebo café, leite. I drink coffee, milk, eu bebo café, leite. Sometimes, às vezes. Então, sometimes, às vezes. Eu bebo café, leite, às vezes. O que se bebe às vezes? Soy milk, and, a gente já conheceu ainda agora, que significa e, adicionando alguma coisa, and. Orange juice, que é suco de laranja. Então, é isso que significa essa frase. Muito simples, Eu bebo café, leite, às vezes leite de soja e suco de laranja. Então, soy milk é leite de soja, soy milk. E orange juice é suco de laranja, orange juice. Então, é isso a frase. I drink coffee, milk, sometimes soy milk and orange juice. Simples assim. Então, I drink, a gente já tinha visto isso, I drink, né? Só para você ver uma comparação aqui, nas pessoas, I drink. Se fosse você, you drink. O he, o she e o it muda só uma coisa, coloca um Szinho do lado do verbo. Aí fica drinks. Essa é a única diferença. O resto tudo normal, I drink, eu bebo, você bebe, you drink. He drinks, ele bebe. She drinks, ela bebe. O it é só para quem não é ser humano, para quem não é homem e mulher. No caso, cachorro. A gente usa também para falar sobre bebê que a gente não sabe o sexo. Por exemplo, um recém-nascido, a gente não sabe se é ele ou ela, a gente chama de it. Cachorro também a gente chama de it. Coisas a gente chama de it também. Não tem aquele filme It, a coisa? Então seria drinks, it drinks. She drinks, he drinks. O resto tudo drink, normal. We drink, nós bebemos. You drink, vocês bebem. O you é a mesma coisa que o outro you. No caso, a gente aponta para as pessoas ou olha para as pessoas para indicar se é para uma pessoa só ou para várias pessoas que a gente está falando. E o they serve tanto para eles quanto para elas. É para todo mundo que está no plural. Eles ou elas. They drink. Eles bebem ou elas bebem. Então, o inglês é muito mais simplificado que o português. Então, I drink. Toda vez que você quiser falar que bebe alguma coisa, I drink alguma coisa. No caso aqui foi café. I drink coffee. I drink milk. E às vezes, sometimes, leite de soja e suco de laranja. I drink coffee, milk, sometimes soy milk and orange juice. Tranquilo? Vamos para a próxima frase. Olha essa frase aqui, I like significa eu gosto de alguma coisa. I like, eu gosto de. Se fosse para as outras pessoas, you like, he likes, she likes. No caso do texto aqui, é uma pessoa falando dela mesma, então I vai ser sempre I. Então, eu gosto. I like. Gosto de quê? I like coffee. Beleza? Eu gosto de café. A gente viu ainda agora, eu bebo café, né? I drink coffee. E eu gosto de café. I like coffee. Só que é café sem açúcar. Como é que eu digo café sem açúcar? É o seguinte. Eu gosto de café sem açúcar. I like coffee. Sem açúcar, a gente fala assim, with no sugar. With no sugar. Ok? Se fosse traduzir ao pé da letra, seria com, sem café. Não faz sentido, né? Então, são coisas que não fazem sentido, que a gente não tem que pensar em regra nenhuma, porque não tem regra, é simplesmente o jeito de se falar. Então, with no sugar, sem açúcar. Se fosse sem gelo, with no ice, sem gelo. Beleza? Então, essa é a forma de falar. Não precisa indagar o porquê que é dessa forma. É dessa forma e vamos aprender dessa forma e vamos falar dessa forma. É o jeito correto. Quando a gente era criança, a gente não indagava por que tinha falado daquele jeito. Por que esse é o jeito certo? Não importa, esse é o jeito certo, vamos falar da maneira certa. Então, eu gosto de café sem açúcar. I like coffee with no sugar. Eu gosto de café sem gelo.
I like coffee, não consegui nem falar essa frase, ó. I like coffee with no ice. Não faz sentido, café sem gelo, todo mundo gosta de café sem gelo, né? Eu acho, pelo menos. Então, frase simples também, I like coffee with no sugar. Se fosse suco de laranja que a gente viu agora, que é orange juice, I like orange juice with no sugar. Leite de soja sem açúcar, I like soy milk with no sugar. Se fosse leite que a gente viu, milk, I like milk with no sugar. Então, ó, simples a frase, I like coffee with no sugar. With no sugar. Próxima frase, essa daqui é um pouquinho maior que as outras. Vamos lá, mas é simples, vamos lá. But when I drink tea, but when I drink tea, I put sugar on it because of the taste. But when I drink tea, I put sugar on it because of the taste. O que significa isso? O que significa essa parada aí, ó? Mas quando eu tomo chá, quando eu bebo chá, eu coloco açúcar no chá por causa do gosto. Agora vamos por partes. Ó, esse but sozinho, ele significa mas, aquele mais de porém, ó. Então, ó, se fosse juntar as duas frases. Eu gosto de café sem açúcar, porém, quando eu bebo chá, mas quando eu bebo chá. Então, nesse sentido de porém, esse but, beleza? But, mas. When significa quando. Eternamente esse when vai significar quando. Então, mas quando, but when. Quando o quê? I drink tea. Viu que é fácil? A gente viu I drink ainda agora? Então, qualquer coisa que a gente colocar com I drink, eu bebo aquilo. I drink coffee, I drink milk, eu bebo café, eu bebo leite. I drink tea, eu bebo chá. Eu bebo suco de laranja, I drink orange juice. Eu bebo leite de soja, I drink soy milk. Então, ó, I drink tea, eu bebo chá. Então, mas quando eu bebo chá, but when I drink tea, but when I drink tea, but when I drink tea, I put sugar on. Eu coloco açúcar em algum lugar. Só que a gente não pode simplesmente, no inglês, colocar as coisas, só colocar. A gente tem que colocar em algum lugar. Onde é? Seria no chá. Só que para não repetir chá, a gente usa o it. Vamos explicando devagarinho agora. Vamos lá. I put sugar, eu coloco açúcar on, em algum lugar. Só que lugar é esse? It. Eu poderia falar assim também, mas ia ficar redundante. Ó. But when I drink tea, I put sugar on the tea. No chá. Pô, mas eu tô repetindo. Mas quando eu bebo chá, eu coloco açúcar no chá. Mas quando eu bebo chá, eu coloco açúcar nele. Então pronto, esse ele aí vai ser o it. Esse das pessoas aqui, ó. It, que é pra ele e ela de tudo que não é ser humano. It. Então vamos lá, continuando aqui, ó. I put sugar on it. 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 Então eu coloco açúcar no chá. Então, to put on é colocar em, colocar no, colocar na. No caso vai ser o chá, para não repetir chá, é it, que é nele, ele. Então eu coloco açúcar nele. Eu coloco açúcar no chá. Tranquilo? I put sugar on it. É por isso. I put sugar on it. Because of. Toda vez que tivesse because of, é por causa de. Por causa de. Só que o because sozinho é porque. A gente não vai precisar utilizar agora, mas eu já vou adiantar isso, ó. Como que português é difícil? Em português, a gente tem, ó, porque junto sem acento, porque junto com acento, porque separado sem acento e porque separado com acento. Faltou o acento aqui, eu tenho que colocar. Colocar o acento aqui depois. Então, ó, eu gosto disso porque a gente utilizaria esse. Eu não sei o porquê disso. O porquê seria, ó, com acento. Por que você gosta de chá? Seria esse daqui. Você gosta de chá por quê? Se fosse no final da frase, ia ser um com acento aqui. Então, o português é complicado usar esses porquês aí. Falando é só um tipo de porquê, né? Mas para simplificar, ó, no inglês só são dois, ó. Why para perguntar e because para responder. Olha que simplificado. Why para perguntar, because para responder. Mas quando é because of, é por causa de. Ok? Por causa de. Mas é por causa do que, no caso aqui da frase? É por causa do gosto. O gosto é the taste. The taste, o gosto. The taste, o gosto. Então, ó.
Mas quando eu bebo chá, ó, but, quando, when eu bebo chá, I drink tea, eu coloco açúcar nele, I put sugar in it, por causa do gosto. Because of, por causa de o gosto. Mas por causa de o gosto não é a mesma coisa que por causa do gosto. Então, I put sugar on it. I put sugar on it. I put sugar on it because of the taste. Por causa do gosto. Então, essa frase grandona aqui, ela é muito simples. Então, mas quando eu bebo chá, eu coloco açúcar nele por causa do gosto. But when I drink tea, I put sugar in it because of the taste. Então, que parecia ser uma frase gigantona difícil, uma coisa bem simples. Ok? Próxima frase. It gets much better. It gets much better. It gets much better. O que significa esse it gets much better? Fica muito melhor. Tá vendo esse it aqui de novo? Então, a frase significa fica muito melhor. E fica com essa frase na cabeça, it gets much better. Sempre que tiver um it gets much better, fica muito melhor. Se fosse só fica melhor, it gets better. Ia sair esse much, que significa muito. It gets better, fica melhor. Eu poderia falar que eu fico melhor. I get better. Eu fico melhor. Você fica melhor. You get better. You get better. Se fosse só fica melhor, alguma coisa fica melhor. It gets better. Então, lembra que a gente falou que quando tem he, tem esse Szinho, ó? Então tá aqui esse Szinho, ó. It gets better. It, por que tem esse it aqui? Se não é só fica melhor, não era pra usar só gets better? É porque é o seguinte, em português a gente tem um negócio chamado sujeito oculto, onde eu posso falar estudo inglês, ao invés de eu estudo inglês. Faço comida todo dia. Significa que eu faço comida todo dia. Né? Só que no inglês, tem que usar o he, tem que usar o she, tem que usar o I, tem que usar a pessoa. Tem que usar a pessoa. Sempre. Mas quando não tem pessoa nenhuma, é o it. Porque alguma coisa fica melhor. Que coisa é essa? It. Só que em português vai ser traduzido para fica melhor. Tipo, simplesmente fica melhor. O que fica melhor? É alguma coisa que fica melhor. Então, it gets better. Então a tradução fica muito melhor. Aí uma observação aqui, ó. O get, ele tem muitos significados, mas muitos significados mesmo. Se vocês pesquisarem em algum canto, ou YouTube, por exemplo, tem várias pessoas falando dos 7 principais significados do get. Mas no caso aqui é por causa da expressão. It gets much better. Fica muito melhor. Frase simples aí, it gets much better, it gets much better, fica muito melhor. No caso aqui, o que fica muito melhor é quando a gente coloca açúcar no chá. Beleza? Próxima frase, ó. For snack, at 10 a.m. I eat pudding or jello. Algumas coisas vão se repetir aqui e é essa a intenção das aulas. Para você saber o que significa aquilo. Quando você vê um texto, quando você ouvir alguém falar, você vai assimilar aquilo e isso significa que você aprendeu. Então, ó, for snack é uma coisa nova aqui no caso dessa frase. Ó. For snack significa no lanche. Meu Deus, faltou um H aqui. Mas o H vai estar no PDF de vocês aqui, vai estar no de vocês. O meu que faltou aqui, o H. Mas no de vocês está tranquilo, quando vocês pegarem e baixarem o PDF aí vai ter o H. Então, ó. For snack, no lanche. Então sempre tiver o for snack é no lanche, no lanche. Se você fosse traduzir esse for aqui seria para. Mas pensa que são pedaços de inglês que a gente está estudando. A gente não está estudando palavra por palavra, porque senão não ia fazer sentido. Então, for snack, esse pedaço significa no lanche. Poderia ser também, ó, breakfast é uma palavra que a gente já viu ainda agora, né? Café da manhã, I have breakfast, eu tomo café da manhã. Se for breakfast, é no café da manhã. Então, ó, for snack, no lanche. For breakfast, no café da manhã. For lunch, no almoço. For dinner, no jantar. Então, no lanche, for snack. Simples assim. Bem simples, ó. Agora tá repetindo aqui, ó, às 10 da manhã, a gente já viu isso agora, ó. At 10 a.m. Então lembra que AM é de meia-noite até
11h59 da manhã. Então, at 10 a.m. significa que é às 10 da manhã. Então, não precisa diferenciar com 10, 22 horas. Não, a.m. da manhã. Se fosse 10 horas da noite, ia ser 10 p.m. Então, depois de meio-dia. E, de novo aqui, ó, I eat. Outra novidade aqui, ó, I eat. Então, se fosse colocar nos outros, ó, I eat, eu como. Você come, you eat. Vamos voltar lá nas pessoas. Você come, you eat. Ele come, he eats. Ia ter o Szinho. Ela come, she eats. Ele ou ela para bebezinhos, animais de estimação, it eats. Ou animais de zoológico também, a gente poderia falar it eats. Tipo, ele come, o leão come, it eats. Nós comemos, we eat. Vocês comem, you eat. Eles comem ou elas comem, they eat. Muito simples o inglês. É eat para todo mundo e acabou, pronto. Simples assim. Então, beleza. Eu como, I eat. No caso da frase aqui, ó, I eat pudding. I eat pudding. Eu como pudim. Pudim é pudim. Viu que é parecido, ó? Pudim, 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 pudim. Eu como pudim ou gelatina. Or jello. Então, ó, gelatina é jello. Seguinte, uma curiosidade aqui sobre a gelatina. Jello é uma marca de gelatina. É uma marca. É tipo Bombril, né? A gente não fala palha de aço, a gente chama de Bombril. Ah, me dá o Bombril aí, eu vou pegar o Bombril para lavar a louça. É esponja ou esponja de aço, a gente chama de Bombril. No caso aqui, ó, Jello é gelatina e pronto, acabou, se ficou gelatina. Que nem fita adesiva, que é Durex. A gente chama de Durex, né? Mas é fita adesiva o nome certo. Jello virou gelatina e é assim que vai ser para sempre Jello. Toda vez que falarem Jello é gelatina. Então, recapitulando a frase aqui, ó. For snack, no lanche, às 10 da manhã, at 10 a.m., I eat pudding or jello. I eat pudding or jello. Eu como pudim ou gelatina. Então, no lanche, às 10 da manhã, eu como pudim ou gelatina. Simples assim. Próximo. I eat soup for lunch at noon. I eat soup for lunch at noon. O que é isso de I eat soup for lunch at noon? Eu tomo sopa, no caso, seria como sopa, né? Mas no inglês, ouviu como o inglês é simplificado? É beber e comer, que a gente viu, né? Drink e eat. Só que a gente inventa um monte de coisa. Eu bebo, eu tomo, eu como, eu tomo sopa. A gente come a sopa. Porque a gente não bebe a sopa, né? A gente come a sopa, mas no caso do inglês vai ser eat, no português vai ser tomar. Então, I eat soup for lunch at noon. O que é isso? I eat, eu como. I eat soup, eu como sopa. Soup é sopa. Simples assim. I eat soup, eu tomo sopa. Eu tomo sopa, I eat soup. For lunch, a gente já viu ainda agora. Ó, lembra do for snack? Então logo em seguida tem o for lunch. For lunch é no almoço. Então eu tomo sopa no almoço. At noon. O que é noon? At noon é a mesma coisa que at 12 p.m. Ou seja, às 12 horas da tarde. O que é 12 horas da tarde? Meio-dia. Meio-dia. Então, at noon significa ao meio-dia. Então, eu tomo sopa no almoço ao meio-dia. Então, I eat soup for lunch at noon. Eu tomo sopa no almoço ao meio-dia. Próxima frase. Olha só essa frase aqui, ó. I drink a gente já viu, né? Eu bebo. I drink about 8 glasses of water a day. I drink about 8 glasses of water a day. Eu bebo aproximadamente, mais ou menos, 8 copos de água por dia. Pedaço por pedaço. I drink, eu bebo aproximadamente. I drink about, aproximadamente. 8 glasses of water. 8 copos de água. 8 glasses of water. Water, água. Podia ser 8 copos de café. Já pensou? Você bebe 8 copos de café por dia? Tem gente que é viciada em café, bebe 8 copos de café por dia, sim. 8 glasses of coffee. 8 copos de leite. 8 glasses of milk.
Então, água, water, water, water. Então, 8 glasses of water, 8 copos de água. E a day significa por dia. Então, eu bebo aproximadamente 8 copos de água por dia. Simples assim. I drink about 8 glasses of water a day. Agora eu coloquei uns números aqui pra gente pegar os números. Os primeiros números que a gente precisa saber é do 1 até o 12. Até para falar as horas certas, tipo 7 da manhã, 8 da noite, qualquer horário do dia. Pelo menos os horários em ponto, né? Então, ó, 1 vai ser, ó, one, one. Esse ele nem tem som, na verdade, aí, ó. One, one. Tem som de N, ó. One. O 2 é two, two, two. Ele é uma coisa bem, ó. Two, 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 two. Ele não chega a ser aquele som de tchau, de tch, tch. É só two, two, two. O 3 é three, 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 three. 3. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, olha só, presta atenção nessa história. Tem aquele deputado lá daqui do Brasil que é o Romário. Romário, ex-jogador de futebol. Em 2002, ele estava lá na Sapucaí assistindo um pessoal, ele viu uma mulata sambando lá e a mulher que estava sambando se chamava Sandra. E ele fez questão de descobrir qual era o nome da menina lá, da mulher que estava sambando. Ele ficou pirado. Ele e os jogadores da seleção lá, pô, um ano de 2002, o Romário, ele queria ir pra Copa, tava todo mundo lá. 2002, já faz um tempinho isso, né? E ele tava lá, naqueles camarotes, não sei se era o da Globo, era algum camarote lá. Então ele tava lá, olhou a mulata sambando, ele ficou louco por ela, e ele tentou descobrir o nome dela, ele pesquisou, ele perguntou de todo mundo, e descobriu que o nome dela era Sandra. E ele ficou impressionado que ela sabia sambar muito bem. Porque quando ele perguntou de onde a Sandra é, do interior do Amazonas. Ele, eita, mas o pessoal aprende a sambar lá, no interior do Amazonas? Essa Sandra sabe sambar mesmo. Só que o jeito que ele fala, olha como ele falou lá. Ele, pô, Sandra sabe sambar. Sandra sabe sambar. Olha como o Romário falou. Sandra sabe sambar. A Sandra sabe sambar. Ele fala tipo, Sandra, com a língua no dente. Sandra, Sandra. É quase um F, né? Sandra sabe sambar. Sandra sabe sambar. Mas o que isso tem a ver com a aula de inglês aqui, né? É porque é o seguinte, o TH, ele tem esse som de Sandra, Sandra. É o som do 3, ó. Three. Sandra sabe sambar. Three. Olha que interessante. Como é que é 4? 4. E 5? 5. E 6? 6. E 7? 7. E 8? 8. 9. 9. Som de N, ó. Nine. E o 10? 10. E o 11? 11. Som de N no final. 11. E o 12? 12. Ele parece um pouco com 2, ó. Que 2 é 2. E o 12? 12. É uma coisa bem, ó. Então esses números são importantes você saber, esses números aí. Do 1 até o 12. Por agora já. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com isso, você já consegue falar qualquer hora do dia em ponto. 1 da manhã, 1 a.m. Se for 11 da manhã, 11 a.m. Se for meio-dia, lembra que meio-dia é tudo depois de p.m. Então, 12 p.m. Se for meia-noite, 12 a.m. 1 da tarde, 1 p.m. 6 da tarde, 18 horas, 6 p.m. Se for 17 horas, 17 horas é 5 da tarde, então 5 p.m. Então, esses são os números. Então, tranquilo os números aí de 1 a 12. É bom anotar no caderninho. Tudo que for importante, tudo que for novidade, tudo que for novidade aqui tem que botar no caderninho para você lembrar depois, para você dar uma revisada. Então, vamos lá, ó.
Então a frase aqui tranquila, eu bebo aproximadamente 8 copos de água por dia, podia ser 12 copos ou 4 copos, só ia ser, ó, I drink about 4 glasses of water a day. Só isso que ia mudar na frase. I drink about 2 glasses of water a day. I drink about 1 glass of water a day. A diferença é que não ia ter esse ES aqui, que esse ES é o plural. Um copo, one glass. A partir de 2, glasses. Então, continuando aqui, próxima frase. At night, before I go to bed, I eat soup again. Então, at night, before I go to bed, I eat soup again. O que é isso? At night vai ser à noite, de noite. At night, à noite. Before é antes de alguma coisa. Before. Então, at night, before que? I go to bed. O que é go to bed? Go to bed é ir dormir. Então, to go to bed é ir dormir. E se eu quiser falar que eu vou dormir, tô indo dormir, tô indo pra cama. I go to bed. Eu vou dormir, eu vou pra cama. Eu vou dormir, eu vou pra... É a mesma... ir pra cama, aqui no Brasil, ir pra cama é outra parada. Então, em inglês, to go to bed é quando você vai pra cama pra dormir. Beleza? Não é pra outras paradas, não. É pra dormir. Então, at night before I go to bed. At night before I go to bed. Então, à noite, antes de ir dormir, I eat soup again. Eu tomo sopa de novo. O again significa novamente, de novo. Então, at night, de noite, at night, before I go to bed, antes de eu ir dormir, I eat soup again. Eu tomo sopa de novo. At night, before I go to bed, I eat soup again. À noite, antes de ir dormir, eu tomo sopa de novo. Aqui, ó, penúltima frase. On weekends, I go out with my friends and drink beer. On weekends, I go out with my friends and drink beer. Que é isso? On weekends é nos fins de semana. Então, nos fins de semana, nos finais de semana. On weekends. I go out significa eu saio. I go sozinho. I go é eu vou. Só que go out significa sair. O out sozinho significa pra fora. Então, eu saio pra fora, não faz sentido, né? Eu saio pra fora. Significa sair. Significa sair pra fora mesmo. É porque é o seguinte, ó, no inglês, a gente aproveita coisas que já existem, a gente junta e vira uma coisa totalmente nova. Mas toda vez, então, ó, que for go out, é sair, no sentido de sair pra se divertir mesmo. Então, I go out, eu saio. Com quem que você sai, ó? With my friends. Com meus amigos. With my friends. Então, I go out with my friends. Eu saio com meus amigos. And drink beer. E bebo cerveja. E eu bebo cerveja. No caso, seria melhor aqui, and I drink beer. Só que no dia a dia, falando mesmo, esse I vai ser cortado e vai ser puxado. Porque já tem ele no início da frase aqui no I, aqui, ó. I. Seria só repetindo ele aqui, mas não precisa repetir. Então, ó. On weekends, I go out with my friends and drink beer. Nos finais de semana, eu saio, I go out, with my friends, com meus amigos, and drink beer, e bebo cerveja. Então, nos finais de semana, eu saio com meus amigos e bebo cerveja. On weekends, I go out with my friends and drink beer. Beleza? Se eu quisesse falar que nos finais de semana eu saio com meus amigos e bebo leite, como é que fica? On weekends, I go out with my friends and drink milk. E bebo café. On weekends, I go out with my friends and drink coffee. Então, viu que algumas coisas vão se repetindo? Porque o inglês é assim mesmo, as coisas vão se repetindo, aí você vai botando pra dentro tudo que você tá aprendendo e pronto, acabou-se. Fácil assim, muito simples. Everyone needs a break. Everyone needs a break. O que é everyone needs a break? É ninguém é de ferro. É uma expressão. Ninguém é de ferro. Quando a gente fala, cara, ninguém é de ferro. Everyone needs a break. É a tradução mais fidedigna para essa frase. Everyone needs a break.
No caso aqui, se você traduzir ao pé da letra, ó, everyone needs, todo mundo precisa. Everyone, todo mundo, e needs, precisa. Se fosse eu preciso, I need, sem esse Szinho aqui, ó. I need. Você precisa, you need. Ele precisa, he needs. No caso aqui é todo mundo. Everyone needs. Precisa do quê? A break significa um tempo, um descanso. Todo mundo precisa de um descanso. É a mesma coisa que ninguém é de ferro. Então, nos finais de semana eu saio com meus amigos e bebo cerveja. Ninguém é de ferro. Então, ó, todas as frases do texto a gente viu aqui. Agora vamos voltar aqui no texto. Deixei aqui separadinho, ó, cada frase e a tradução embaixo. Cada parte que a gente já viu aqui, o que significa. Então, ó, tá aí para você ver a hora que você quiser a gramática na prática, que é o resumo do que a gente conversou aqui hoje. E também aqui, ó, na página 2, ó, a frase e embaixo a tradução em português, para ficar mais simplificado. Então, quando você estiver estudando aí o texto, ó, pega parte por parte, vê aí embaixo a tradução em português para ficar mais fácil. Aqui é a tradução inteira, mas o texto tá aqui, ó. O que é o desafio desse texto? A gente já viu o que ele significa, a gente já sabe tudo o que significa. O desafio é o seguinte, agora transformar isso em listening, ouvir o texto junto com aquele áudio, né? A gente lê o texto junto com aquele áudio e fica fazendo isso, entendeu? A partir de agora, esse texto faz parte da sua vida até que você consiga compreender esse texto 100% sem nem precisar ler. Então, no início, você vai sentir um pouco de dificuldade em só ouvir o texto. Você vai ouvir, acompanhar. Vai ter umas partes que você vai ver que... mas está juntando aqui, drink coffee, parece que é uma coisa só. Porque é o inglês natural, o inglês do dia a dia, o inglês falado. O objetivo é esse mesmo. Você ouvir o texto, acompanhando, lendo, e fazer isso direto. E depois... até que você consiga ler o texto todinho acompanhando e depois você consiga ouvir o texto e compreender tudo que está sendo dito. Você vai transformar o português que a gente teve aqui nessa aula para o inglês do texto e depois do inglês do texto você vai conseguir ouvir. Não se desanima se não conseguir ouvir completamente inglês e entender tudo. É natural, você vai transformar o que você aprendeu para o inglês. Só que aí você já vai saber o que I'll tell you what I drink every day. Ó, eu vou te contar o que eu bebo todo dia. Since I decided to be on a liquid diet. Pô, não lembro o que significa isso. Não lembro. Tá aqui, ó. Since I decided to be on a liquid diet. Desde que eu decidi entrar na dieta líquida. Ah, mas ainda tô com dúvida. Você pode voltar para ver o vídeo aqui, a aula de novo. Ou então você pode ir no resumo aqui da gramática na prática, ó. Desde que eu decidi to be, ser ou estar. On a liquid diet, em uma dieta líquida. Mas espera aí. Desde que eu decidi fazer dieta, seria essa tradução para o português. Desde que eu decidi fazer a dieta líquida, ou entrar na dieta líquida. Então no inglês vai ser desde que eu decidi estar na dieta líquida. O to be significa ser ou estar. Então to be significa ser ou estar. Então, desde que eu decidi ser em uma dieta líquida, não faz sentido, né? Desde que eu decidi estar em uma dieta líquida. Então, desde que eu decidi... Meu Deus, não tá saindo decidir. Tô desaprendendo português, meu Deus. Desde que eu decidi entrar numa dieta líquida, ou fazer a dieta líquida, mesma coisa. E o since significa desde que. Então, since I decided to be on a liquid diet. Tranquilo. Então, ó, vamos lá. Continuando no texto lá. Então, I get up at 7 a.m. and I have breakfast. Eu levanto às 7 da manhã e eu tomo café. Opa, lembrei aqui que isso daqui é tomar café. Então o estudo vai se basear nisso. Você já sabe o que significa e você vai lendo o texto. Só que o importante é você ler o texto ouvindo o áudio. Vamos fazer isso uma vez aqui. I'll tell you what I drink every day since I decided to be on a liquid diet. I get up at 7 a.m. and I have breakfast. I drink coffee, milk, sometimes soy milk and orange juice. I like coffee with no sugar, but when I drink tea,
I put sugar in it because of the taste. It gets much better. For a snack, at 10 a.m., I eat pudding or jello. I eat soup for lunch at noon. I drink about 8 glasses of water a day. At night, before I go to bed, I eat soup again. On weekends, I go out with my friends and drink beer. Everyone needs a break. E ouve esse texto acompanhando, lendo muitas vezes. Tira aquela hora do dia de estudo para fazer isso muitas vezes. Você leva assim 20 minutos para fazer isso, às vezes meia hora para fazer isso. Então, tira o resto do dia de hoje para fazer isso, entendeu? Tira o resto do dia de hoje para fazer isso, para você ouvir o texto várias vezes e acompanhar na leitura. Bacana? Porque no outro dia você vai ter outro tipo de treinamento. No caso, no próximo dia agora, eu vou te ensinar outra coisa. Eu vou te ensinar a como você aprender a falar e escrever por meio desse texto. Por meio das frases que você já conhece. Inclusive, pegar a pronúncia boa, conseguir falar de uma maneira muito boa. Bacana? Então, é isso aí. Então você já está com acesso aí do áudio e do PDF já corrigido, sem aqueles 2 erros que eu coloquei, aqueles erros grotescos aqui. Tranquilo? Então, ó, bons estudos e ouve bastante o texto. Pega no MP3 ali, coloca no seu celular, coloca o fone de ouvido, fica ouvindo, acompanha no texto. Só são 40 segundos, só são 8 linhas aqui o texto. No início vai ser complicado mesmo, é normal isso acontecer, mas você tem que batalhar para você conseguir. E é isso aí. Então, te vejo na próxima aula. Valeu!